Paulo Fischer! Ai! Você primeiro ganhou um brinde. Pega na saída. Então, gente, será que tá todo mundo assistindo o Fantástico? Cadê? Tudo pau! Então, tudo pau, tudo pau. Hoje eu fui longe. Hoje eu fui lá na entrada para a chácara do seu pai, não é em Bela Vista. Eu entrei naquele lugar que a gente entra, desce. Lorena, I'm so happy you're here. Eu fui lá naquela coisinha. Hi, baby. I want your participation. Don't go away. Oi, Gilvan, meu querido. Gilvan, você tá longe, né, meu caro? Faz tempo que eu não te vejo. Ué, então, o Paulo Afonso tava dirigindo. Gente, me deu uma loucura pra dirigir hoje. E aí eu não quis vir pra casa, não. Aí eu fui dar uma volta, quando eu vi eu já tava lá em Bela Vista. Você tá em São Paulo. Ô, Gilvan, a gente vai se encontrar então em breve. Espero. Tô indo pra São Paulo quando todo esse pagode acabar. Primeiro lugar que eu quero ir, dirigindo. Gente, prender sagitariano é o fim. Ser bem sincero com vocês, como é que vocês estão surtando aí? Vocês estão somatizando muito? Porque que eu tô ouvindo de relatos de gente... Eu, por enquanto, eu só tô com espinhas. Minhas costas estão cheias de espinhas. Não sei o que aconteceu. Mas até que eu tô bem, ó. A pele tá boa, não tem make, né? Homem não usa make, quer dizer, alguns usam, né? Mas homem não se preocupa muito com make. Mas eu tô bem. Dirijo até aí. Eu vou dirigindo, Gilva, eu vou dirigir mesmo, sabe? Eu preciso dirigir, gente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu trabalho de professor delivery, né? Eu sou professor, vai à casa dos alunos. Então, eu aprendi a gostar de dirigir, né? E assim, dá saudade, né? Trabalhar em casa é legal, mas assim, você não tem uma pausa entre uma aula e outra. Acaba uma, entra outra, é tipo... É uma atrás da outra, não dá pra você respirar, esfriar, passar raiva no trânsito de Goiânia, né? Cadê o pessoal, né? Eu recebi muitas cartinhas, né, de perguntas e respostas, mas acho que não apareceu muita gente, não. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão segurando aí as pontas com quarentena? Vocês vão terminar a quarentena ricos, bonitos e... mais inteligentes? Que é isso que eu pergunto pra todo mundo, sabe? Muita gente vai parar a quarentena, vai terminar a quarentena sem mudança nenhuma, né, na vida. Deixa eu ligar a luz aqui, eu coloquei uma luz aqui, mas assim... muita gente, então, como eu tava falando, muita gente vai passar a pandemia e não vai mudar nada. Quer dizer, a quarentena, né? Eu vou parecer mais rico, porque eu não tô comprando nada. Né? Não tô gastando dinheiro com nada, guys. Anderson! Welcome, my friend! Hoje eu não vou dar dicas sobre idiomas específicos, vou dar dicas sobre todo o universo do aprendizado do idioma, como criar disciplina, porque não é fácil, eu entendo todos vocês, porque além de teachers, somos students também. Lorena, que é teacher, ela sabe como é que é. Gente, um novo idioma é um relacionamento. Tem que ser um relacionamento. É um casamento. Hello dear! I'm so glad you're here. I'm very happy you're here. Idioma é um relacionamento, sabe? O que acontece é, às vezes, sabe, o relacionamento está assim, capenga, mas está ali. Entendeu? E às vezes você tem que, sabe, agradar um pouquinho. Vamos ver um filminho, né? Vamos ouvir uma musiquinha. Vamos sair para um paizinho com outra língua. Então, assim, eu quero falar sobre isso. Pois é, Lorena, great topic, porque o que os professores sempre falam? Eles sempre falam assim, faça, 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 e aí eu quis fazer essa live aqui, apesar que tá todo mundo... Jades! Apesar de estar todo mundo ainda recebendo ainda os chamados, eu quis fazer essa live porque é muito fácil, né? A gente fala faz, faz, faz. E assim, como somos teachers, somos alunos também, então às vezes a gente meio que fica... Como eu falei, capenga, né? Às vezes você fica assim, não, hoje eu não tô afim de estudar, não. Então, tem que burlar o sistema, né? Tem a questão da... Como é que eu vou falar?
Tem um vídeo que eu vi muito bom, Milene, my baby, my chef, my darling. Tem um vídeo que eu vi que se chama Autoestima. Tipo, né? Dane-se autoestima, que é um vídeo muito bom, que ele fala a respeito dos problemas que a gente tem com a autoestima e também passa por um lado de tipo, o que você tem que fazer, independente se você ser bom ou ser ruim, você tem que fazer. E juntamente com esse vídeo, eu não lembro o nome do canal direito, são esses canais de desenvolvimento pessoal. David! Ótimo exemplo aí de uma pessoa determinada, o Davi. Né? Doctor, já diz tudo já. Então, assim, eu esqueci a palavra, gente, eu tô embromando porque eu esqueci a palavra, mas determinação, não é determinação. Foco, vontade, sei lá, eu esqueci a palavra não vem não. É difícil você fazer. Sabe, tipo, você quer sair pra correr e cadê a força de vontade? Acho que força de vontade. Então, assim, onde arrumar a força de vontade? E aí esse vídeo é legal porque ele fala, não precisa esperar. Sabe, não precisa esperar chegar a força de vontade, sabe? A vontade de começar alguma coisa, simplesmente vai e faz. Eu, por exemplo, às vezes eu luto contra sair para correr, mas aí depois que eu calço os tênis e saio, eu só tenho uma opção, correr. E aí eu corro, e aí quando eu volto eu sempre fico com raiva de mim mesmo e digo pra mim mesmo, por que você tava nessa preguiça? Se é bom, né? A questão da endorfina e mais um monte de outros inas aí que a gente garante fazendo atividades físicas, vendo a natureza, né? Porque ficando dentro de casa não é uma boa. Hoje eu estava conversando com um aluno meu de manhã, sim, o Luiz também dá aulas aos domingos. Estava conversando com ele sobre atividades outdoors, né? Quais são as atividades outdoors que a gente tem, porque às vezes você pensa, tá bom, eu estou aqui em casa, mas você vai se acomodando com aquela situação e o seu cérebro não aceita mais, né? Ele fica assim, não vou sair mais, tudo. Então é sempre interessante. Bom, eu vou contar mais uns 3 minutinhos aí eu vou começar, porque o tema dessa live era perguntas que eu respondi de pessoas que mandaram pra mim pelo Instagram. Vocês não mandaram, shame on you, vergonha na cara. Mas é só perguntar agora. Perguntas sobre como adquirir vários idiomas. Por que vários idiomas, não inglês? Porque, né, tá todo mundo aqui me conhece, então não preciso me apresentar. Mas eu gosto muito de aprender vários idiomas, estudar vários idiomas. Marhaban, né? Então já é árabe para vocês, né? Buenos dias e por aí vai. Então, assim, eu gosto de tentar pronunciar, falar vários idiomas. Então, como é que eu faço isso? Como é que eu me esforço para isso? Whitney, será que não é muita coisa? Eu falo para as pessoas, o cérebro da gente não tem limite. Só para burrice, né? Vocês estão percebendo ultimamente... As pessoas falam muito isso, né? Que a inteligência tem limite, burrice não. Né? Dados aí os fatos e as news que nós temos aí do país. Barão! Cara, que saudade de ti! Barão! O cara casou com a baronesa, teve bebê e etc. É legal a gente encontrar com essas pessoas assim, né? Esbarrar. Cara, mó gente boa, Barão. Falava umas besteiras que eu rio até hoje. Aquele abraço! Até hoje eu lembro de você falando aquelas coisas, besteiras, só besteira, gente. Eu me diverti muito. Acho que eu vou ser bem sincero com vocês. Tô embromando aqui, só até dar uns 10 minutinhos. Mas eu conheci muita gente bacana nessa vida, sabe? Não é final de vida não, tá? Mas, cara, eu conheci muita gente boa. Acho que dá pra contar nos dedos um monte de gente que eu não quero ter contato nunca mais. Só merda. Só merda. Maria Gracinha. Que gracinha você por aqui. Deve ouvir muita piada assim, né? Mas, bom. Então, assim, tem muita gente que faz a vida da gente valer a pena. E eu gosto de ser esse tipo de pessoa, sabe? De, tipo, falar assim, bora, vamos. Porque eu já conquistei muitas coisas. Agradeço aos meus amigos e aos meus entornos, né? Muitos anjos que eu tenho. Já falei isso várias vezes, né? Eu sou politeísta, acredito em vários deuses, então meus amigos são meus deuses e são pessoas que me dão energias positivas para poder conquistar um monte de coisa. Então, o que eu posso fazer para devolver isso para o universo, eu vou fazer, né? E assim como existem deuses, existem demônios. Então, mas a gente precisa dos demônios também, né? Rose Royce.
Rose tem uma cantora, acho que você já sabe, da disco music, se chama Rose Royce. Só que escrito Rose. Street Noodle, cara, joga até hoje. Você acha que não? O computador tá aqui, ó. Emulador topíssimo. Joga Street até hoje, passa raiva nas pessoas ainda. Bom, vou começar então. Eu acho que já tem um quórum suficiente. Então, o que acontece? Eu coloquei lá para as pessoas mandarem perguntas, dúvidas, né? Sobre como adquirir um outro idioma, né? Por exemplo, inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, então vários idiomas, como é que a gente vai poder fazer para poder adquirir esses idiomas. A receita é praticamente a mesma, funciona com todos, por isso que eu não especifiquei qual é o idioma. Porque vocês estão cansados daquele rapaz, cujo nome eu não vou dizer, que fala assim, quer aprender inglês em 3 meses e por aí vai, aquelas propagandas chatas do YouTube, né? Então chega, ignora aquele cara. Esse pessoal que faz, eu sei que eu tô fazendo uma live, mas esse pessoal que faz live e fica o tempo todo jogando vídeo na timeline de vocês, gente, foge. Sabe, foge, porque teacher que é bom tá trabalhando, sabe? Teacher que é bom trabalha, né? Agora, teacher que fica jogando live aí, ó, todo dia tem live, porque tá folgado, né? Bom, enfim, então eu selecionei aqui 10 perguntas muito capciosas, bem pertinentes ao aprendizado do idioma que as pessoas fizeram pra mim. Essa live vai estar salva e eu vou postar no meu Insta para vocês poderem recorrer sempre que vocês puderem. Bom, questão número 1, eu vou começar sobre quais são os aplicativos que vocês podem utilizar para estudar o inglês. Me perguntaram quais são os aplicativos que eu posso utilizar. Eu vou começar pelo mais polêmico. Duolingo. Bom, eu sou neutro quanto à questão do Duolingo, porque tem muitos alunos que falam que gostam, né? Tem alguns alunos que falam que gostam, outros falam que não gostam. Eu usei o Duolingo décadas atrás, mas nunca foi... Pode fazer, Emerson, manda a pergunta aí. Mas eu não gosto do Duolingo porque eu tenho muitas reclamações, né? Os alunos chegam e falam assim, Whitney, isso aqui tá certo, porque o Duolingo ele é uma plataforma bilíngue, então há umas traduções que são muito falsas, assim. Você olha e fala, não, isso tá errado, isso não funciona. Então o Duolingo ele é bom a partir da ideia de que vá colocar você praticando, vá colocar você com o celular na mão, utilizando para outros fins, que não seja só ficar vendo redes sociais, tá? Mas na hora que você quiser, é só mandar pergunta aí. Eu vou falando, minhas lives são assim, eu vou falando, porque eu não paro de falar, eu sou, né, parece que eu tenho 2 línguas aqui, mas na hora que você falar e fizer a pergunta, eu paro. Então o Duolingo é só para poder se manter naquela ideia. Eu gosto do Free Dictionary, que é um dicionário gratuito de vários idiomas. Você coloca seu perfil lá, você cria uma continha, só com o seu Facebook você já cria essa conta. E aí você tem acesso a horóscopo, artigo do dia, frase do dia, feriado, tudo no idioma que você escolher, né? Em inglês, francês, qualquer que seja. Vários jogos, várias coisas, então todo dia muda. Então você tá, toda vez que acessa todo dia que você acessa o dicionário é uma coisa nova. Então você gasta muito tempo ali. Eu gosto bastante do The Free Dictionary, tá? É da Farlex, Farlx, Farlex. É só colocar The Free Dictionary em qualquer store, se você tiver Apple Store ou na... Qual que é a outra, gente? Apple Store, esqueci. Nossa, que vergonha. Play Store, né? É Play Store do Android. Né? Tipo, jura, né? E então eu gosto dele. YouTube, básico, né? Eu vou falar como é que vocês podem estudar com o YouTube. Vocês criem uma sequência de estudos, né? Por exemplo, joga ali, curso de inglês. Você não fez o canal no YouTube ainda, meu mestre? Cara, eu tenho um canal, não sei porquê, mas tem gente lá no meu canal. Não sei de onde saem essas pessoas, umas 500 pessoas lá. Só que eu não ponho vídeo, quer dizer, eu ponho vídeos aleatórios, eu ponho besteiras, coisas que acontecem no meu dia a dia. Agora que eu comecei a mexer com a internet, porque eu sempre fui não contra, né? Eu sempre fui meio assim, avesso à internet, sabe? Porque pra mim a internet é aquelas pessoas de, nossa, amigos e tal, e eu nunca tive muita paciência, não. What's his name, bom biju? Bom, que bom que você tá aqui, lindão. Aí, bom, então o YouTube, o que eu faço? Gente, eu tô estudando espanhol, meu caderno não tá aqui à mão, mas eu tô estudando espanhol, aí o que eu faço? Eu coloco assim, curso gratuito de espanhol.
Se vocês estiverem estudando outro idioma, façam o mesmo. Mando um beijão pra baronesa, lindíssima, tá? Linda, mesma cara. Fala pra cá, tem a mesma cara de quando eu a conheci. Wesley, beijo. Então eu tô estudando espanhol e aí eu tenho um caderno onde eu faço as minhas anotações. Então eu tenho um curso, né? Eu escrevi curso gratuito de espanhol. E aí eu vou seguindo esse curso, é maravilhoso. Eu acho que o nome do site é Bom Espanhol, tá? É muito bom, é um curso bem curtinho. Só que ao invés de eu me apegar somente àquele curso, o que eu faço? Quando eles vão me falar alguma coisa, eu busco na internet uma aula, um site. Por exemplo, essa semana eu estava vendo sobre os heterossemânticas, né? Que são palavras que em espanhol significam uma coisa e a gente acha que significa outra. Por exemplo, vi um homem pelado, né? Com um saco, né? Aquela piadinha em espanhol. Então eu vou estudar aquilo ali. Por exemplo, essa semana eu estudei heterossemânticas, isso, né? São as... tem uma outra, acho que heterogenéricas, eu esqueci, ok, né? Que são aquelas coisas que mudam o gênero, né? Heterogenérica, é isso, né? Muda o gênero no português, por exemplo, água é masculino, né? El agua, né? Masculino, né? La sangre, né? La nariz, né? Então, nariz, né? Tem muitas coisas que mudam. Então, eu faço isso. Eu estou estudando na sequência, só que aí em determinado aspecto eu paro. Mas se for uma coisa simples, por exemplo, pronomes átonos, pronomes tônicos, essas coisas eu não vou me aprofundar tanto, né? Então, eu gosto muito do YouTube para poder fazer isso. Netflix também é muito bom, né? Tem muitas séries, vários idiomas. Joel agora tá de cabelo bonito. Eu queria falar isso quando eu visse, mas faz tanto tempo que a gente se vê, né? Tá tão longe. Então, Joel, senta, puxa uma cadeira, acende um cigarro. Vamos falar sobre idiomas. Joel também é professor, gente. Precisava de um professor de francês nativo e de Deutsch. Só procurar o Joel, tá? Professor Joel. E colocar, claro, como eu falei, Netflix, você pega os seriados, tem seriados em vários idiomas, inclusive do alemão, que eu acabei de falar. Tem o seriado do Freud, apesar de ser um seriado que é meia boca, quase ninguém tá gostando. Dá pra colocar lá o áudio em inglês, as legendas em inglês, ou retirar as legendas, se você quiser dar uma mergulhada mais profunda aí. Super. O gel tá lindo mesmo. E colocar o celular no idioma. Aí o povo fala assim, eu vou pôr meu celular em inglês e eu não vou entender nada. Eu falo, meu anjo, você só colocou o chip e saiu usando o seu celular, porque ninguém mexe com configurações de celular, sabe? Eu pego o celular, quem tá perto de mim sabe o tanto que eu sou viciado em ficar limpando a caixa de e-mail das pessoas e atualizando o celular. Eu pego o celular da pessoa, assim ela veio e eu atualizo. Eu faço isso, porque, né, toque. Então, é isso que eu recomendo. Coloca o celular no idioma. Gente, sério, alguns aplicativos nem mudam o idioma. Então, só algumas coisas, por exemplo, home, delete, off, out. Lígia, seja bem-vinda. Welcome, bem-vinda. Seja bem-vinda e bienvenue. Bom, então colocar o celular é uma boa. Pergunta número 2. Dicionário bilíngue ou monolíngue, né? As pessoas perguntaram, tem um celular com uma língua ou duas línguas? Eu sugiro uma língua só, tá? Mas e se eu já tiver um dicionário e tal? Então, primeira coisa é que comprar dicionário é uma coisa assim, né? Tão arcaica. É a baronesa, porque eu não tô vendo a foto, Lígia. Então, o que acontece? O dicionário monolíngue ele é bom porque você aprende a pensar naquele idioma com aquelas palavras. Mas o bilíngue ele pode te ajudar a fazer isso. Como? Achou uma palavra, o que você faz? Procura no dicionário, achou o português e aí você joga um sinônimo em inglês. Então, trabalhar com o mesmo idioma é muito mais... É mais difícil, gente, mas é mais consistente, né? Pergunta número 3. Se tiver perguntas, podem fazer aí. Como melhorar a pronúncia e o listening? Bom, eu acho que os celulares, como eu estou falando, é uma das maiores ferramentas que a gente tem, melhor, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Eu acompanho de muita gente, inclusive o meu, que moro só, né? Tô aqui sozinho. Então, o celular é muito bom. Grava a própria voz. Todo celular vem com um dispositivo que grava a sua voz. Então, grava, se ouve, se corrija, né? Tem gente que tem vergonha de olhar no espelho, dança na frente do espelho, sabe? Perca a vergonha de você mesmo, né? Apesar da gente
se avaliar todo dia. É importante que a gente se aprecie, né? Que a gente veja os erros, mas que a gente também possa se corrigir. Michaelis, dicionário fácil e bom, com dicas e expressões. O Michaelis é ótimo, eu gosto muito do Michaelis. Ele é um padrãozaço. Hoje eu estava falando a respeito do Free Dictionary da Farlex, que é muito bom. O Lingui também é muito bom, Lingui com 2 S no final. Ele tem as palavras e as expressões também, eu gosto do Lingui. O Bablá é para quem está com pressa, ele é um dicionário que trabalha com português de Portugal. Para quem está com pressa, ele coloca as palavras lá do jeito que elas precisam ser. Ele não tem muita firula, então isso vai muito do que vocês querem. Merriam-Webster tem... Eu tenho uma penca de dicionários para indicar, mas eu não vou me atentar para isso, não. Bom, então gravar a própria voz é muito bom. Como o listening, eu falei da Netflix, um brinde para vocês aí, um aplicativo chamado Radio Garden. Rádio Garden, né? Rádio Jardim. Me agradeçam depois. É um aplicativo que tem todas as rádios do mundo. Você gira o planeta e cai no país que você quiser, você escolhe o país e você procura uma estação de rádio que mais te agrade, né? E aí eu vou procurar o quê? Estações de rádio que toquem música, que toquem notícia, que sejam talk show. Áudio! Saudades do áudio desaparecido também, apareceu. Que bom que vocês estão aparecendo aí. A pandemia tá tirando os bichos da toca. Bom, busca no Google, sabe? Como é que você vai saber se a pronúncia tá boa? Joga o Google ali em inglês e aí coloca assim, Independence Day, né? Que foi antes de ontem. Não, foi ontem, né? Ontem foi o Independence Day, United States. Então, se você fala Independence Day, United States, e a menina do Google, né? Ela consegue ouvir e escrever lá, significa que a sua pronúncia tá legal. Então, agora, quando você fala e fala assim, tá saindo tudo, menos o que eu acho, aí a gente precisa dar uma analisada. Mas lembrando que a busca tem que estar no idioma. Porque se você fala Independence Day, ela vai tentar trazer para o português. Se tiver pergunta, manda. Se tiver dúvidas, manda. Bom, pergunta número 4. Como ter disciplina? Que é o grande foco, né? Como é que a gente faz para ter disciplina? Hoje em dia não é fácil, não dá vontade, né? A gente vai demorar muito para poder aprender o idioma, né? Tipo assim, mas é semente, né? Tudo é semente. O que eu faço para ter disciplina? Minha dica para vocês. Eu separo o meu calendário em 2,5 vou colocar. Segunda, quarta e sexta eu estudo francês, porque é o meu próximo objetivo de ficar mestre, ok? Terça, quinta e sábado eu estudo. Eu deixo o sábado, porque às vezes o sábado você não quer estudar. Terça, quinta e sábado, um pouco do sábado, eu estudo espanhol, né? Então, estou estudando espanhol. Alessandra, welcome! Mamãe recente também. Seu filho tem um nome muito bonito, só que eu me esqueci. É um nome bonito. Bom, então como eu estava falando, terça, quinta e sábado eu estudo espanhol. E aí o inglês eu estudo todos os dias, né? Claro, porque eu trabalho com inglês e tenho que ser mestre no inglês, né? O francês eu comecei há pouco tempo a dar aulas de francês. Então o que eu faço? Eu separo os dias da semana. E aí naquele dia, o que eu faço? Eu me envolvo com aquele idioma. Então segunda-feira, que eu vou estudar francês, é só rádio em francês, músicas em francês, seriados em francês. Colocar na agenda um alarme, somente segunda a sexta, sábado, domingo, folga. Isso é muito importante. Tem que ter folga. Eu até tenho uma pergunta aqui, Joel, que fala disso, sabe? Tipo assim, e aí, tem que estudar todo dia, o tempo todo? Não tem. Não vamos chegar nesse ponto. Segunda a sexta. Só de fazer de segunda a sexta já tá bom, né? É isso aí, muito bom. Colocar alarme. Tem que usar o celular, né? O celular é tudo nessa vida. As pessoas usam o celular para ficar clicando 2 vezes na foto das pessoas de roupa de banho. Dá pra fazer mais coisas, né? Olha aí, ó, o sermão aí, ó, no meio, domingo. Amém? Bom, método Pomodoro é um método muito bom. Quem não conhece pode buscar. Só colocar Pomodoro, que significa tomate italiano, que é você colocar um temporizador de 25 minutos. De 25 minutos você faz uma atividade. Deu 25 minutos, pausa de 5 minutos, respira, bebe uma água, levanta, anda para não ter trombose. E aí depois volta tudo de novo. Depois de 4 pomodoros, que vai dar um total de 100 minutos, mais 20 minutos de pausa, depois de 120 minutos, aí... 120 minutos? 120 minutos. Aí você faz uma pausa maior.
Então é importante colocar tempos para ter disciplina, né? Porque você fala assim, eu vou começar. Não começa. Então tem que falar assim, amanhã eu vou fazer isso, depois só depois de amanhã. Que aí o seu cérebro, ele já sabe. Porque se você fala assim, eu vou ter que estudar inglês todo dia, francês todo dia, italiano todo dia, tutti giorni, não vai dar. Não vai dar. O seu cérebro vai falar assim, pra quê? Então, coloca pequenas metas, tá? E aí, como eu falei, se envolva, sabe? Filme, música, seriado, só fala naquele idioma se estiver conversando sozinho, que é o meu caso, né? Então, você fala assim, ó, hoje vou falar solamente em espanhol, né? Aujourd'hui, je vais parler seulement en français, nem que en français. Então, é importante de fazer isso aí para poder colocar o seu cérebro para pensar em vários idiomas ao mesmo tempo. Quanto tempo vou ficar fluente? Essa pergunta é boa. Em quanto tempo eu vou ficar fluente, né? Colocar. Bom, de acordo com os números, como é que eu vou falar? Factuais, os números reais, eles dizem que você tem que ter um total aí de 600 a 2.200 horas do idioma para você ficar fluente. Menos que isso, não adianta, gente. Então descarta esses camaradas que falam que você vai ficar fluente em 3 meses ou em 6 meses, porque não funciona. Esse é o balde de água fria, tá? Sabe por quê? Porque se você estudar 4 horas por dia... Não, deixa eu colocar aqui. Eu fiz as contas, eu fiz uns rabiscos aqui, mas é o seguinte. A partir de 18 meses que dá esse tempo aí. Se você estudarem 24 horas por dia... 24 horas por dia. Aí vai ser 91 dias. 3 meses. Falando o mesmo idioma 24 horas por dia. 3 meses. Então, não dá. Não dá. Primeiro porque, né? Amanda! Welcome, baby girl! Para nossa live. Gente, que bom que as pessoas estão aparecendo. Se precisar de que eu volte algumas perguntas, estou na pergunta 5, né? 5. 9. Oh, 9 foi boa, né? 5, né? Eu fui para falar 5 e saiu 9. Meu cérebro bugou. Que mais? Então, 24 horas por dia. Tem muita vontade de aprender inglês, mas não acho que vamos começar. Boa! Auro, como é que você vai começar o inglês? Primeira dica, pega um caderninho. Gente, meu caderno tá aqui, eu vou pegar, porque senão... Pega um caderno desse, esse caderno aqui ele custa super barato, deve custar uns 3 reais, acho que nem isso. E aí você, a primeira coisa que você vai fazer vai ser isso aqui, ó. Escreve o idioma que você quer aprender. Pá! E aí o que você faz? Você procura um site onde tem escrito assim, ó, curso gratuito de inglês, semanas de inglês, alguma coisa assim. Deixa eu tomar água aqui. E aí você estuda segunda, quarta, sexta, ou então terça, quinta, sábado, escolhe os dias, ou então todo dia um pouquinho, beleza. E aí, naquele dia que está escrito assim, ó, aula 1, verb to be, aí o que você faz? Você faz aquele exercício ali, escreve as coisas que você precisa escrever, corre para o YouTube, assiste uma aula sobre verb to be, ok. Depois de amanhã, os pronomes pessoais, você faz aquela atividade ali, corre para o YouTube e assiste aquilo ali. O dia que você estiver bem desanimado, fala, não tô a fim de estudar e tudo mais, você liga na Netflix, liga na Amazon Prime, liga no HBO Pro, ou sei lá, até no Global Play tem. E procura uma série que tem aquele idioma. Se quiser, pega um pedaço de papel, coloca ali do lado e vai escrevendo as coisas que você precisa. O que você tem que ter é contato, sabe? É importante que você tenha contato. Então, assim, quem ouve bem, fala bem. O interessante é que haja essa via de mão dupla, né? Entrada e saída, porque muita gente só absorve e não produz nada. Então, começa a se colocar para errar, sabe? Eu falo muito para as pessoas que, por exemplo, o Netflix é muito bom. Eu estava assistindo agora à tarde um Tira da Pesada, e tem uns diálogos bem bacanas e tal. Então, o que você pode fazer? Você pode conversar com o cara. Né? Eu fiz uma live com a Lorena sobre como aprender inglês pela Netflix. Lorena tá aqui também, ótima professora, super recomendo. Como diz aqui, né? Mamanda Caducano, ela tem uma pedagogia excelente, então super vale. Então, assim, eu converso com os caras. Sabe, esqueci o nome do cara. Gente, Ed Murphy. O Ed Murphy falou uma coisa, fala, so, do you think you're gonna win? Aí eu falo com ele, eu falo assim, of course I'm gonna win.
Se fosse um outro idioma, eu também falaria, sabe? Mesmo que seria um portunhol, assim, mas é claro que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. E às vezes você vai brincando com a pessoa aquilo ali, né? Rafael, mais um teacher na nossa live aí. Rafa, perguntas, só colocar aqui, tá? As perguntas que eu recebi eu estou mandando aqui, mas posso parar, que foi mais importante aí. Faz isso, sabe, Auro? Pega você precisa de uma sequência, tá? Mas amplia essa sequência, sabe? Tipo, pega um grupo, tipo, aprenda inglês em 4 semanas e transforma essas 4 semanas. Entendeu? Porque daí você vai pegando gosto e quando você vai estar estudando por conta própria. O autônomo, ele faz isso, ele aprende formas diferentes de aprender, né? Bom, então como eu estava falando, quanto tempo ficar fluente? Infelizmente, só falando 24 horas por dia para conseguir falar em 3 meses, tá? Se você estudar em 2 horas por dia, porque meu cabelo está bom no jeito que eu tenho. Ai, gente. Ai, então tá, né? Ok. Bem, voltamos. Ó, está muito exibido com esse cabelo. Então, se você estudar em 2 horas por dia, mas estudar não é sentar, tá, gente? Ter contato, fazer, assistir, ouvir, tudo isso é estudo. Pronto, tá aí, ó, cereja do bolo. Se vocês fizerem isso 2 horas por dia, 3 anos. Que vai aquilo que eu falei, 3 anos mais ou menos. Né? A partir de 18 meses a 3 anos é fluência no idioma. Claro que cada caso é um caso, né? Idiomas que você vai precisar se focar mais. Então, se vocês fizerem 2 horas por dia, que é o mínimo aí 3 anos. Se fizerem 4 horas, 1 ano e meio. Né? Então, assiste um pouco de coisa, estuda um pouco. Tem que ter contato. Várias ferramentas vocês vão ter. Não é livro não, gente. Estudar não é livro. Vai por mim, não é só livro. Isso é só um pedacinho, né? Tanto que eu nem tenho livro. Meu estante aqui é só papel. Xerox, e-mail que eu printo, essas coisas assim, que eu imprimo, né? Quais são os idiomas mais fáceis e os mais difíceis? Bom, inglês é difícil. Sinto muito. Inglês é difícil. Por quê? Porque não é um idioma que a gente chama de fonético. Ou seja, o jeito que se escreve não é o jeito que se lê. Aqui em cima está escrito assim, ó, live, né? Só que a gente vai ler live. Aí na próxima palavra eu falo pra você, I live. Aí você fala, uita, mas você não falou que era live? Ou seja, o inglês ele tem muito disso. A porta de entrada para outros idiomas é o inglês ou nada a ver? Emerson, o que acontece? O inglês, por que ele tem essa coisa, né? Por que o inglês tem esse charme? Porque a gente está cercado de inglês. É mais fácil ter contato, né? Por exemplo, eu estou com um jornal aqui que eu trouxe de London, baby. Então, assim, basta piscar. Você tem o inglês aqui, ó. Darkness. Então, você está com o inglês... Até essa bolagem aqui, ó, Antártica. É inglês, não é? Não está escrito Antártida. Então, assim, a gente está o tempo todo em volta do inglês. E o inglês, ele é assim. Você aprendeu inglês, meu bem? Aí você consegue aprender outros idiomas, porque os outros vão ser um pouquinho mais tranquilos. Mas é importante saber que, como eu falei, quais são os idiomas mais fáceis para nós, brasileiros, né? Nós outros. O que vai acontecer? Existem 5 idiomas que a gente chama de idiomas românicos, que são os derivados, né, do latim. Então a estrutura é mais semelhante, que é o quê? O português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno. Né? Eu ainda não sei falar romeno, nada, mas quem sabe. Então esses são mais fáceis porque a estrutura é básica, a estrutura é igual a nossa, então sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento, essas coisas todas que a gente estudou no prézinho e ao longo da escola. Então, assim, português é o mais difícil mesmo. Já principalmente o português brasileiro, sabe por quê? Porque nós brasileiros não falamos de correto, você sabe. Você sabe que o brasileiro ele não fala muito bem, então assim, a gente pisa nos próprios pés, né? Então, na hora que a gente vai aprender um idioma que não, você não pode usar isso, aí a gente fala, mas por quê? No português eu posso. Então aí as pessoas acabam se danando por causa disso, porque tem gente que não sabe a diferença entre rápido e rapidamente, sabe? Tem gente que não sabe a diferença entre eu fiz e eu tenho feito, ou eu fiz e eu tinha feito. Eu estou dando esses exemplos aí porque eu tenho muitos alunos que sofrem com isso, né? Amo só português? Gente, português só pastel de nata. Então, português é bom.
Faz uns pastéis de nata e manda pra mim. Vou passar o endereço em box. Bom, então os mais fáceis para nós brasileiros são esses. Quais são os mais difíceis? Aqueles cuja terminologia, cujo alfabeto, cuja estrutura vai ser diferente. Que é o quê? Em primeiro lugar, é o russo, tá? O alfabeto cirílico, que é diferente. Eles têm, acho que são 10 sons de vogais. 8 ou 10 sons de vogais. Não, 8 ou 10 vogais, eu acho. Os sons aumentam mais. Então temos o russo, que é difícil. O mandarim, que é um idioma que tem entonação. Então, aquela velha história depende do jeito que você falar má, você vai estar falando cavalo, cachorro, e é isso mesmo. Se você falar má, então... E é uma língua que é mais utilizada na bochecha. Então, você fala assim, Worshiren. Então, eu sou brasileiro, esse é mandarim, e é verdade. Worshiren. Você fala só isso aqui. Worshir Whitney. Então, eu sou Whitney. Shei é obrigado, você já sabe, ó. Shei é obrigado e chuchu é tio. Pronto. Então é só aqui, ó. Tá? Bom, depois nós temos o que eu coloquei aqui? Japonês. Japonês, ele é difícil. Estudar português é a base para todos os idiomas, verdade. Hélio, welcome! Uma pessoa que não tem uma gramática boa, né, Joel, ela sofre. A gente tem que ensinar duplo idioma. Tem que falar assim, então você coloca o advérbio. A pessoa fala assim, que? Então, assim, se você tiver uma gramática boa no português, os outros idiomas eles vêm com facilidade, porque o professor, né, o Joel fala assim, ó, coloca advérbio antes do verbo, aí a pessoa fica assim. Então, tu fala adverb, né, advérbio, adverb, e por aí vai, então adiciona o verbo. Japonês, eu estudei japonês, fiz curso de japonês, quem não conhece sabe, quer dizer, quem me conhece sabe, né, eu estudei japonês aí, mas eu tive que parar porque eu tava sem tempo. O curso dura 4 anos. E aí eu tinha que ficar pagando por um idioma que só se fala numa ilhota. Por agora não. Mas o japonês também ele é fonético, viu? O jeito que escreve é o jeito que lê. Então, guarda-chuva, por exemplo, é casa. Não tem entonação. Mas as palavras aumentam. Então, se eu for falar eu entendi, para uma pessoa que eu tenha respeito, eu vou falar assim, wakarimashita. Se eu for falar para uma pessoa que eu seja meu amigo, eu vou falar assim, okató. E é isso. Se eu for cumprimentar uma pessoa que eu conheci agora, os professores sofrem. Nós, professores, sofrem. Gente, professor é cruz, né? Só para você falar que prazer em conhecer com uma pessoa em japonês, se for uma pessoa mais velha que você, de um nível social mais alto que o seu, você vai falar assim, ó, hajimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Tudo isso significa prazer em conhecer. Hajimemashite, dozo yoroshiku onegai shimasu. Né? Konnichiwa, que vocês já devem ver. Alô do japonês é moshi moshi. Olha o tamanho, moshi moshi. Né? Watashi no namae wa Whitney desu. Então, meu nome é Whitney. E eu lembro muita coisa. O bom do japonês é que ele grava na sua mente, sua memória fica super legal. E eu nem vou falar das benesses que aprendeu outro idioma atrás. Nem vou falar disso. Bom, pergunta número 7. Não falei do coreano e do árabe, também tá na lista, tá? Das mais difíceis. As 5 mais difíceis, então, é russo, mandarim, japonês, coreano e árabe. Árabe, eu só sei falar oi, marhaban, né? Marhaban, assalamu alaikum, também tem as suas subidas e descidas. Anasmi Whitney, acho que é assim que fala, meu nome é Whitney. Anasmi Whitney. Precisa aprender a gramática? Bom, como o Joel tá me ajudando aqui, tá falando um monte de coisa boa, super importante, precisa aprender a gramática? Gente, é bom, né? Tem gente que fala, não precisa aprender gramática e tal. Eu falei, como aprender a dirigir sem mapa, né? Na cidade. Vai chegar, vai. Mas vai dar voltas e voltas e voltas antes de chegar no destino. Então, quando você fala sujeito, verbo, objeto, I like coffee, j'aime café. A mim me gusta el café. E por aí vai, qualquer outro... Como é que é em italiano? Não estou conseguindo pensar em italiano. Mi piace il caffè. Né? Então, quando você aprende a ordem das coisas, fica mais fácil do que ficar assim, café, like. Porque eu conheço muita gente que faz assim. Tem muitos exemplos de pessoas que falam assim, Whitney, house, I, dentro. Então, a pessoa, as palavras ficam perdidas. Parecendo uma piscina de bolinhas, então, né? Não façam isso. O que mais que eu tenho? O bom dos mapas é por causa que você vai ver conexões, você vai ver padrões que vão se repetir. O cérebro, ele aprende os padrões.
né? Então é super importante. O Elvis está se divertindo aí. Pode-se aprender com gramática reduzida e básica, mas o idioma também será reduzido. Vai falar igual um índio. Ai, coffee, please. E outra, né? Tem gente que fala assim, me viro. Gente, se virex não dá mais. Sério, é tanta coisa que a gente quer viver. E viver, sabe? A pessoa vai pro exterior, aí vai o casal. Aí a esposa fala, né? E o maridão não fala. Aí ela fala assim, eu quero ver aquele relógio ali sei lá, Cartier. E ele fala assim, não, eu quero ver a nova chuteira da Adidas. Então a gente se separa, vai lá. E aí? Eu, Tarzan, tu, Jane. É isso aí mesmo. Mim, Tarzan, tu, Jane. É isso que a pessoa... Então, não façam isso, sabe? Porque é muita coisa que você perde. Pergunta se tem azul. Pergunta se tem do meu tamanho. Pergunta se não aceita desconto. Então, com perdão da expressão, leva. Por quê? Porque a pessoa te passa a perna, outra pessoa te passa a perna e você se perde. Então, falar o básico. Lembrando que adquirir um idioma, que é o tema dessa live, não significa ser mestre em nenhum idioma, não. Significa ser capaz de falar. Eu, por exemplo, eu faço isso. Programo uma viagem. Daqui 6 meses eu vou para tal lugar. Sei falar, por favor, com licença e obrigado. Já é aí um caminho andado já. Já vou chegar lá e falar assim, excuse me, thank you, ou perdona-me, gracias, e por aí vai, né? Ali já tá falando tudo, precisava de você lá. Pois é, ó. Aulas são barão, né? Vou falar igual aquelas nossas colegas. Anembarão. Deixa eu falar uma coisa, o professor particular, hoje em dia, é mais barato que a escola. As escolas, elas cobram barato, porque elas vão ensinar várias pessoas ao mesmo tempo, então elas têm a obrigação de cobrar barato. Só que o preço final, por exemplo, numa escola, se você paga 250 e o curso tem duração de 2 anos, vamos colocar 250. Você vai pagar aí 2.500 por ano, mais as férias, se você precisar pagar 2.700. Mais ou menos. Eu não sou bom de exatas não, né? Sou humanas, baby. Então 2.500 aí, vamos colocar que você vai gastar 2.500 por ano. Você vai fazer um curso de 2 a 3 anos. Isso dá um total de 5.000. Se você pega um professor que você acha que custa 300, você vai fazer o mesmo curso em menos tempo. Porque vai ter menos pessoas na sala com você. Ou seja, só você. Precisa do it e o it aqui. Ele resolve isso pra ti. Ele ensina e é top. Pois é, o Joel também. O Joel é parceiraço. O Joel me ensinou francês. Me empurrou pro caminho aí que eu segui. Então, minha base francês foi com o Joel. Então, assim, é muito importante, e eu vou falar disso de professores particulares, é muito importante você perceber que você precisa de um professor que seja seu parça. Tem que ter um parça, entendeu? Não largar, assim, tudo na mão do professor e também saber da sua responsabilidade. Bom, o que mais? Qual é o mínimo por dia? Então, qual que é o mínimo por dia que vocês têm que fazer? O mínimo é o máximo. Quanto menos vocês fizerem, menos vocês vão ter. Existe uma coisa chamada micro-hábitos que eu falo para as pessoas. Gente, começa. Por exemplo, eu comecei a ler um livro, quer saber, todo dia eu vou ler 2 páginas. Todo dia eu lendo 2 páginas, acabei o livro. Né? É mágica, né? Não é feitiçaria. É isso, começa todo dia um pouquinho, você vai pegando gosto pela coisa e aí vira hábito, tudo vira hábito. Né? Eu quando, por exemplo, não saio pra correr, eu fico sem graça. Porque meu corpo já fala assim, Whitney, você deveria estar correndo. E às vezes tem coisas que passam pro automático. Você não vai aprender o tempo todo. Dirigir. Você não entra dentro do carro e começa. Agora eu vou aprender a dirigir porque eu tenho que sair. Não, você já aprendeu, seu cérebro já sabe aquilo ali. E pega o carro de outra pessoa. Um tempo para você se adaptar, pegou, pronto. Então você não vai aprender tudo toda vez. Não há mínimo nem máximo, a força de vontade e paixão pelo idioma. Eu comecei, não sei se você ouviu, mas eu comecei falando disso. O idioma é casamento. É uma coisa que você vai ter. E aproveitando que eu estou fazendo analogia, Kelly, seja bem-vinda, um beijo, linda. Professora também, biology, ela sabe biologia e ela sabe tanto que eu sofria com biologia. Então, a gente vai ser bom em tudo, né? Então tem que se apaixonar pelo que a gente gosta. Igual ela sempre foi apaixonada em biologia no 2º grau e hoje é a baita de uma professora. Então, assim... É igual carteira de motorista e aprender a dirigir. Carteira de motorista é o seu registro, é a sua certificação.
mas você não desaprende a dirigir, né? Se você para de dirigir, não tiraram aquilo ali de você. É igual aprender um idioma. É seu. O que você quer que seja seu? O que você quer que tenha na sua cabeça? Sei conduzir, sei nadar, sei falar um outro idioma, sei fazer manobra de skate, sei fazer tricô. São habilidades inerentes à sua personalidade. O que você tem? Diplomas, uso, são outras coisas. Eu, por exemplo, eu sei trocar um pneu, mas eu não vou ficar trocando pneu toda semana também, né? Bom, o que mais que eu tenho aqui? Netflix, gente. Ó, se você estuda 2 a 4 horas por dia, que é uma média boa, estuda 2 horas, assiste um filme de 2 horas. Pronto. Whitney, mas todo dia? Não, segunda, quarta e sexta. Whitney, mas eu não consigo ter 4 horas por dia. Divide, fraciona. Então 15, 15, 15, 15. É melhor um pouquinho todo dia do que muito de uma vez só. Eu sempre uso a analogia de escovar os dentes. Ninguém escova os dentes 10 vezes no domingo. Eu vou escovar 10 vezes, porque essa semana eu não vou ter tempo. Amanhã você já tá com um bafo de onça. Então, assim... Gente, faz pergunta! Se precisar de saber alguma coisa, é só perguntar. Tô chegando na pergunta 8 já. Já estou nela, né, aliás. 2 horas de estudo, 4 episódios de série. Tem séries curtinhas, muito boas. Tá todo mundo falando de Dark, eu acho que eu vou começar a assistir. The Good Place, que eu indico pra todo mundo, que é tipo o novo Friends. Friends, que é um clássico, apesar de ter virado modinha falar mal do Friends. Eu não entendi isso. Mas agora parece que todo mundo fala mal. Mas é porque a série dos anos 90 ficou parada no tempo. Tem umas piadas que são politicamente incorretas, mas mesmo assim ainda faz. Sem legenda os filmes? Emerson, eu acho que por enquanto não. Acho que tem que ser gradual, sabe? Coloca a legenda em português... Sabe trocar um pneu ou vai borrachar ali? Eu já troquei bonito, só que, né? Olha essas unhas. Olha essas mãos lindas. Você acha que eu vou ficar trocando pneu? Mas eu já troquei. Já troquei mesmo, viu? Acho que foi só uma vez. Enfim. O que eu tava falando? Me perdi. Vamos tentar... então. Séries curtas... você tava falando das legendas, né? Começa com legenda em português, você vai ter contato com o inglês, se acostumar com o som. Depois, você pode ter 2 caminhos. Você põe as legendas em inglês para você observar como é que são escritas, se aquilo que você está ouvindo condiz com aquela fala. Você vai fazer as correlações entre pronúncia e escrita, que vai te ajudar a ter um vocabulário escrito muito bom. Ou você já tira as legendas e aí é mergulho. Só que aí a minha dica é, se você for fazer esse tipo de coisa que é muito, assim, pesado, pois é, melhor com legenda para não esperar entrar em pânico. Isso aí, certíssimo. Nem vou precisar mais... Só endossar aí, ó, só assinar e entregar. Tem que ser seriado curto. Pega um seriado de 20 minutos e divide. 10 minutos sem legenda hoje, 10 minutos sem legenda amanhã. Porque senão você se frustra, você fica olhando pra tela e seu cérebro tá parecendo aquele macaquinho que fica batendo os pratos, se embala. Então, faça isso. Divida, tem que ter uma imersão, mas aquela imersão, sabe, zen... Sabe, eu mesmo faço isso, eu coloco uma rádio, uma coisa, fico ouvindo assim, porque seu cérebro ele vai processar, tem que saber que é mecânico, tá? Tem gente que fica assim, mas eu não tô entendendo. Vai ouvindo, dê tempo ao tempo, né? Então, não pode frustrar. Tem gente que frustra. Porque eu vou ouvir. Tem idiomas que você ouve, você fica assim. Desenho animado ajuda muito, linguagem simples. É a melhor coisa. O Joel tá dizendo tudo. Desenho animado, eles repetem muitas coisas. Peppa Pig, apesar de ser um inglês britânico, apesar não, é um inglês britânico, super vale a pena. Só 2 perguntas e 10 minutos. Então, se vocês não querem fazer perguntas, acho que vocês estão gostando do que eu estou dizendo. Preciso de professor particular? Sim e não. Por que vocês precisam de professor particular? Porque ele é seu guia. Né? Não existe esse negócio, eu estou aprendendo errado. Não existe. A partir do momento que você tem um monitor, ele vai te corrigir, pronto. Mas, vocês conseguem fazer o grosso. Nossa turma dos anos 80. Pois é. Tem... eu não entendi o que você falou. Dos anos 80? Os desenhos, desenho animado? Você pega os desenhos animados antigamente. Gente, eu tô assistindo Looney Tunes. No YouTube tem 5 horas seguidas, 3 horas seguidas. Eu racho de rir. Porque tem novo áudio, né? Novo áudio não, né? Pra mim é novo, né? Mas é o áudio em inglês, então você pega ali Pernalonga, sabe? É muito bom. Só assista. Thundercats, sabe? Pega essas coisas aí. Hoje em dia a gente tem acesso a tudo, sabe? Pega o Thundercats, pega Changeman. Não, Changeman é japonês, né? Mas pega os desenhos, ou os
seriados que eram traduzidos e que hoje você acha a versão original. O professor, ele é bom por quê? Porque você precisa de uma pessoa que vai te indicar, vai orientar. Aí é o que ele está falando, a caminhar para frente. Ele vai falar quais são suas dificuldades, quais são suas habilidades, o que você precisa melhorar para dar atenção a tudo. Você não vai estar bem em tudo, mas ele vai falar assim, ó, você tem uma habilidade maior nessa parte aqui, então vamos dar um jeito de mexer com as outras também, para todas elas chegarem no mesmo patamar? Nem consigo fazer, mas tudo bem. Eu, por exemplo, eu tenho um professor de inglês. Tem 15 anos de carreira, mas eu cometo erros, né? O professor vai tirar suas manias, né? Seus vícios. Então, assim, Carol, seja bem-vinda! Então, assim, apesar que a gente tá quase acabando, viu, Carol? Mas vai tá gravada no meu Insta, acho que disponível durante 24 horas. E eu, por exemplo, eu tenho um professor, como eu tava falando, então é o terapeuta do terapeuta. Carol, beijo. Então, assim, o terapeuta do terapeuta, o professor do professor, porque ele vai ver os defeitos que você comete, os vícios, até andar, gente, às vezes você tem que prestar atenção. Será que eu tô andando bem? Se eu quero ser seu professor de inglês, que te parece? Me gusta. Não é uma boa? Pois é, o Ethan tá cada vez melhor no inglês, viu? Porque tem uma carreira longa aí. Bom, então o professor tira vícios, tira as manias, indica, orienta, como o Joel falou. É muito importante ter uma pessoa ali que seja seu parça, como eu falei, uma pessoa que vai te orientar e vai por mim. Mas como eu tô falando, o áudio também, não sei se tá aí ainda, mas é mais barato que vocês imaginam, sai mais barato. Apesar de parecer ser caro, no final das contas, quando você põe na ponta do lápis o tempo que você gastou para você adquirir um idioma, quero vídeo no YouTube. Corre lá! Vai lá! Eu tenho um canal no YouTube, tem só besteira. Não sei se você sabe, Barão, mas eu fiz umas viagens internacionais. E aí eu fiz... Luana, um beijo! Luana, também tô com saudade dos seus vídeos, viu? Luana é psicóloga. Fez um vídeo maravilhoso que eu tive que compartilhar pra todo mundo, falando a respeito da autoaceitação corporal. Gente com problema de perda, de ganho de peso, de dietas e tal. Rodou mais que roda de caminhão, ensino top, só indico. Ai, um beijo! Nossa, eu rodo mais que bolinha de rolon. Bom, última pergunta. Como aprender 2 ou mais idiomas ao mesmo tempo? Parece estar falando comigo, né? Porque eu, não sei se vocês sabem, mas eu estudo um monte de idiomas. Sou bom em todos? Não. Não sou. Pois é, Luana, volta, bebê. Volta, sinto sua falta. Você tá super bem. Gostei daquela nossa prévia ali de aula. Eu vi que você tá muito bem. É tão legal quando você tipo assim... você vê uma pessoa ali, amiga sua, e aí de repente ela começa a fazer aula com você e você fala assim, caramba, ela é boa mesmo. Isso é muito bom. E você é boa, viu? Não minto. Sagitariano, fala na lata as coisas. O Brasil ficou pequeno. Pior ficou pequeno mesmo, Barão. Tem que dar um jeito, ganhar o mundo. E eu vou ganhar. Tem projetos aí pra pós-pandemia. Então, eu sou professor de inglês, tenho mais de 15 anos de carreira. Sou professor de francês há mais ou menos uns 2 anos, ainda estou capenga. Capenga não, né? Eu vou falar assim, ainda tô meio, né, tropeçando aqui e ali, mas já dou aula. Anne! Chegou na hora do amém, te odeio! Mas tá bom, puxa uma cadeira, senta você e Jana Giovana. Bom, a Jana vai aprender inglês comigo, né? A Jana é filha da Anne, então vai ser bilíngue aos 5 anos de idade. Ou trilíngue, né? Se a Anne quiser pagar mais pra eu dar aulas de francês pra ela. Então, assim, eu estudo inglês todos os dias. Linho, seja bem-vindo! Então, eu dou aulas de inglês há mais de 15 anos, dou aula de francês há mais de 2 anos. Hey, César! O pessoal tá com problema fuso horário, quase 9. Tô estudando espanhol, já tem mais ou menos 1 ano. Não, tem mais de 1 ano, 1 ano e meio e tal. Gente, tempo é besteira, tá? Não preocupa com o tempo não, é estudar. Quero ficar bom no espanhol para fazer uns testes de nivelamento, essas coisas. Para começar o italiano, vez ou outro vejo... mí me gusta su español, gracias chica! No sabes cómo estoy bueno. Estoy muy bueno. Estoy practicando todos los días. Não praticando, né? Porque praticando é discutir. Eu não discuto. Bom, como aprender 2, né? Que eu tava falando, correção de exercícios.
é super importante, sabe? Como eu disse, separa o dia da semana, pega o calendário, coloca segunda, quarta, sexta eu vou aprender inglês, terça, quinta e sábado francês, o espanhol eu vou aprender todos os dias à noite, 30 minutos de live de Witch, nós te ajudamos. Ah, é, né? Pois é, eu quero mais 1 hora de live, depois eu vou marcar uma outra. Prazo de absorção, como eu falei, tempo é besteira. Achar que o tempo... porque eu tenho que fazer isso. Não, começa... Je veux apprendre le français. Oui, c'est très facilinho. C'est pas compliqué. Quand tu commences, tu vas réussir beaucoup. Un petit temps. Dans un petit temps, tu vas réussir en français. Français, c'est commencer. D'accord? Bom, como eu falei, prazo de absorção... Uma coisa, gente, como eu falei, né, eu sou professor de inglês, então é mais ou menos assim, professor de inglês, francês, aqui um tempo espanhol, depois italiano, depois sei lá, um outro idioma. O que acontece? Eu nunca vou ser bom em todos, nunca vou ser 100% em todos, mas eu tenho um norte, que é o inglês, foi o primeiro idioma e tal, mas eu quero que os outros sejam bons também, então pensa nisso. Eu sou bom nisso, eu sou mestre nisso, mas tem outras coisas que eu quero ficar bom também. Então, mestre em um, aprendiz em outros. Grave essa frase, eu coloquei até gostei, me achei chique. Mestre em um, aprendiz em outros. Tonton. Como é que é? Oui, ton sonne. Oui, oui, je veux enseigner le français. C'est très facile à apprendre. Bon, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je veux parler en français, mais non. Voy a hablar español? Non. Will I speak in English? Of course not. Vou falar em português. Por que eu falei isso para vocês? Tá vendo que vocês conseguem conversar sobre várias coisas de várias formas em vários idiomas? Ou seja, não precisa ser mestre, não preciso de um certificado, um diploma de uma faculdade. Eu não preciso ter um TOEFL, TOEIC, um FCE, ou um DELF, um Delphi. Não precisa disso. A menos que seja aquele interesse, aquilo ali seu. O restante é só adquirir. Bom, contagem regressiva aí, né? Agora o Instagram me expulsa. Speak com nós. Je veux parler avec... avec vosotros. Pois hoje estou en train de parler beaucoup de langues e mi piace molto l'italiano. Será ótimo como redator também, além de pro. Pois é, eu fui redator, gente, vê se pode. Escrevi umas coisas. Ô Bruno, chega na hora do amém. Que isso, a live vai estar gravada aí sobre dicas aí. Tá todo mundo assistindo o que? O Faustão, né? As meninas aplaudem nas vezes cacetadas. Não, hoje é porque eu falei avec ustedes, porque eu queria misturar tudo, fazer um mix. Bom... Então, essa infelizmente foi a live, para quem tá chegando agora, o Bruno, no caso. Já apareceu aqui a contagem regressiva, eu tenho 2 minutos para dizer tchau. Não vou começar outra agora, mas a questão é essa, queria deixar isso aí para vocês, dicas de como aprender o idioma, né? Vai estar no Instagram aí durante 24 horas, acho que só dá para deixar durante 24 horas, não dá para deixar Faustão não, gente, como é que o povo ainda assiste essas televisões? A Globo é um lixo! Né, Anne? Credo. Gente, é muito tempo vendo as mesmas coisas. A receita é a mesma. Sempre muito bom. O que precisarem, só mandar mensagens. Rose, que bom que você gostou. Espero que você esteja sóbria assistindo. Eu tô brincando, eu vou te queimar em rede nacional. Mas tchau, mãos. Ai, obrigado, DJ Witch. O que acontece? Se precisar de alguma coisa, manda mensagem. O Witch mora só, o Witch tá sozinho, o Witch precisa de conversar com gente. Bom, 1 minuto. Gente, esse negócio aqui dói na gente. A contagem regressiva, assim, tipo, vai, 54, 53. Então, se precisar de alguma dica sobre disciplina, sobre como não surtar na pandemia, né, durante a quarentena, manda mensagem pra mim. Se precisar de dicas de seriados, músicas, filmes, né? Manda pra mim, porque eu sou um entusiasta do idioma. Obrigado, Emerson. Obrigado muito por vocês terem participado, apesar de não ser, tipo, grande sucesso. Eu já fiquei feliz só de aparecer muita gente aqui. Gente que eu gosto, gente que tá ao meu redor, gente que apareceu do nada. Então, eu tenho 20 segundos para dizer tchau e desejar para vocês uma ótima semana. Fiquem em casa quem pode, tá? Quem não pode, toma os devidos cuidados, não tragam nada de ruim para a família de vocês. 10 segundos e indo embora.
Beijo grande, fiquem bem e aproveitem o tempo da pandemia para melhorarem. A gente vai. Beijo! Tchau, depois eu apareço aí, Joel. Bye! Tchau!